Bom dia, criança. Hoje eu vai passar para vocês uma história. História muito boa. A história da nossa independência, a independência do Brasil. Espero que vocês assistam com muita atenção. Tchau, valeu. Olá, hoje eu vou apresentar para vocês a Sacola da Independência. No dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. Mas isso não aconteceu ontem. E para entender melhor sobre esse fato, nós vamos entender a história do nosso país. Então vamos lá. No dia 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto por portugueses que erraram a rota e, ao invés de ir para a Índia, vieram para o Brasil. Só que o nosso país já tinha uma população, que eram os índios. Sendo assim, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Tudo que acontecia aqui tinha que passar pela ordem de Portugal. Então, se qualquer coisa que fosse tomada aqui, Portugal tinha que autorizar. Para melhor funcionar isso, os portugueses levavam toda a riqueza do nosso país. Ouro, pau-brasil, as pedras preciosas e assim por diante. Em 21, Dom João queria total poder do Brasil. Então, ele escreveu uma carta a Pedro. Pedro, volte logo a Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Depois de muito pensar, Pedro não concordou com sua volta. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I falou que iria ficar no Brasil. O povo aclamou e ficou marcado como o dia do fico. Mas o pai dele não gostou dessa decisão e começou a se travar uma grande rixa entre os dois povos. Em 2 de setembro do mesmo ano, Maria Leopoldina, com o auxílio de José Bonifácio, assinaram uma declaração de independência. A Maria Leopoldina pediu para que entregassem a declaração a Dom Pedro I, que tinha ido a uma viagem a São Paulo. Ficou sabendo da notícia e, às margens do rio Ipiranga, proclamou a independência ou morte, ou seja, o Brasil se tornava independente de Portugal. Daí, o povo ficou sabendo desse ato heróico e aclamou Dom Pedro I, que antes era príncipe, agora a imperador do Brasil. E sua coroação foi no dia 1º de dezembro. Só que Portugal só reconheceu a independência do Brasil depois de 2 anos, ou seja, só depois de 2 anos que o Brasil se tornou livre de Portugal. E essa é a história do nosso país.